vai mudar? Até quando essa dor vai passar? Até quando minha história vai mudar? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando minha vida vai mudar? Até quando essa dor vai passar? Até quando o choro vai acabar? Até quando? Entrei na vigília, por ti me sacrifiquei. Até quando, minha história vai mudar? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando? Ouve meu clamor. Ai, sana minhas feridas, Senhor. Até quando? Minha família sofrer, até quando? Os órfãos estão chorando, com fome dormindo na rua. As viúvas estão a clamar socorro, Senhor. Quem caminha com neném, sofrimento e demais. Teu ouvido não é tapado para poder me ouvir, nem tua mão encolhida para poder me abençoar. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Disseste que serei cabeça. Até quando? Disseste que serei primeiro. Até quando? Disseste que não vou chorar. Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Ouve meu clamor. Ai, sana minhas feridas, Senhor. Como vai? Sou Isaías Andrade, da Igreja Betel, aqui em Pouso Alegre, no bairro Árvore Grande. Guarde o endereço, Rua Maria Amélia de Carvalho, 112. Estou aqui para fazer um grande convite com você. Venha ser igreja com a gente. Estamos aprendendo a ser igreja. Neste mundo tão de dificuldades que nós estamos atravessando e passando, nós estamos trabalhando aqui com a igreja de duas asas. Uma asa no templo e uma outra asa nos lares, onde Deus tem falado profundamente aos nossos corações. Queria fazer um convite a você. No último domingo de abril, venha ouvir o testemunho do irmão Duda. Ele está vindo lá do norte da Bahia para contar tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. No final do nosso encontro, do nosso programa, né, vai estar um convite a você. E também venha conhecer a nossa faculdade teológica. E cremos que Deus
tem o melhor para a sua vida. Basta você crer e entregar sua vida para Jesus. Fique conosco e venha nos conhecer. Rua Maria Amélia de Carvalho, 112. Eu quero falar sobre algo que nós da Paz Church já conhecemos há muito tempo que isso faz parte da nossa cultura. Pode me dar uma água, por favor, meu querido? Me perdoe, de repente estou sentindo um pouco de sequidão na garganta. Então, nós da Paz Church, isso faz parte da nossa cultura já há vários anos. Só que, ultimamente, eu creio que Deus tem trazido até mais luz sobre alguns assuntos aqui. Isso é muito forte. Uau, até o copo é bonito. Deus lhe abençoe, querido. Então, o que nós temos visto é uma coisa muito interessante. É que muita gente não sabe ainda a amplitude, a profundidade e a eficácia do discipulado. E por isso que eu quero aprofundar muito nisso, tá bem? E o tema da minha palavra é: seja um modelo para o seu discípulo. Então, eu sei que nem todos aqui já estão discipulando pessoas. E para você estar discipulando pessoas, primeiro você tem que estar sendo discipulado. Também eu entendo que nem todo cristão, no início da sua carreira cristã, deve estar discipulando profundamente pessoas. Fazendo discípulos no sentido de estar ganhando almas por Jesus, influenciando vidas. Todo cristão, desde que converteu, já pode começar a fazer discípulos das nações, ganhando vidas para Jesus, levando para o Life Group, trazendo para a igreja, etc. Mas o discipulado profundo, o discipulado mais intencional e profundo, nem todo cristão está pronto para discipular outras pessoas, porque às vezes ele está muito doente, ele tem problemas espirituais na vida dele, está com vícios sérios que ele não está conseguindo se libertar ainda, ele está com problemas no casamento, às vezes graves, ou às vezes é uma pessoa muito doente emocionalmente. E se você colocar ele para discipular alguém, ele vai oprimir aquela pessoa, vai às vezes se assenhorar sobre aquela pessoa, né? Dominar aquela pessoa. Ele vai ter um discipulado tóxico, não é mesmo? Ou às vezes ele está tão cheio de problemas que ele vai acabar até, em vez de influenciar por bem aquela pessoa, influenciar aquela pessoa por mal. Então, nós entendemos que nem todo mundo está pronto para discipular um discipulado profundo ainda. Porém, na medida que a pessoa esteja preparada para discipular outras pessoas, aí é algo muito lindo que acontece, muito precioso. E essa revolução do discipulado profundo está sacudindo o mundo. Deus está fazendo coisas emocionantes ao redor do Brasil e do mundo, né? Porém, muitos ainda não sabem como realmente fluir no discipulado. Por exemplo, deixa eu explicar. Você sabia que cada semana existem 1.218.000 novos crentes ao redor do mundo? Mais do que 1.200.000 conversões ao redor do mundo, né? Já pensou nisso? É muita gente entregando a vida para Jesus por semana. Isso é por semana. Toda semana, toda semana. Qual é o problema? O problema não está em ganhar vidas para Jesus. Em geral, a igreja de Jesus tem feito isso de uma forma muito eficientemente. As pessoas estão indo para a igreja, estão indo para os grupos pequenos, para os life groups, estão entregando a vida para Jesus. O grande problema é depois cuidar daquela pessoa, pastorear e discipular a pessoa. Porque Jesus nunca disse ir de fazer convertidos. Jesus disse ir de fazer discípulos. E isso que está faltando é um discipulado.
Se houvesse esse discipulado verdadeiramente acontecendo, é bem provável que o mundo todo já estaria transformado, Jesus já teria voltado. Você sabia que a Bíblia mesmo fala que Jesus não voltou ainda, porque Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento? Então, por que mais pessoas ainda não entregam a vida para Jesus? Porque os cristãos que eles conhecem, muitas vezes, estão dando péssimo exemplo, péssimo testemunho. Então, por que esses cristãos estão dando péssimo exemplo, péssimo testemunho? Porque não estão sendo discipulados. Porque não estão sendo discipulados. Eles entregaram a vida para Jesus, mas continuam sonegando imposto. Entregaram a vida para Jesus, mas continua molhando a mão do fiscal. Entregaram a vida para Jesus, mas continua brigando com a esposa. Entregaram a vida para Jesus, mas continua negligenciando a boa criação dos seus filhos. Entregaram a vida para Jesus, mas continua acessando pornografia. Entregaram a vida para Jesus, mas continua fofocando e falando mal dos outros e tendo péssimo exemplo na universidade, no trabalho, é um trabalhador relaxado, mau exemplo, entregou a vida para Jesus, mas não foi discipulado, não foi discipulado. Então é isso que está faltando. Agora, Deus quer fazer algo muito, muito lindo. Deus quer que a gente possa realmente ser transformado por Deus, de uma forma milagrosa, de uma forma sobrenatural. Deus quer que você seja discipulado profundamente e que você possa discipular outros profundamente. Sabe por quê? Todo cristão sonha em ser usado grandemente por Deus. Deus já te regenerou com a capacidade de ajudar outras pessoas. Você sabia disso? Que quando você nasceu de novo, você já recebeu uma capacitação sobrenatural de poder ajudar outras pessoas. A Bíblia fala em Romanos 15, 14. E certo estou, meus irmãos, sim eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento. Todo cristão já tem tudo isso aí, olha. E aptos para vos admoestardes uns aos outros. Na NVI está escrito assim: vocês estão sendo capazes de aconselhares uns aos outros. Em outras palavras, Deus já te deu uma capacitação sobrenatural de investir na vida de outras pessoas. Desde o dia que você nasceu de novo, você recebeu uma capacitação sobrenatural para ajudar outras pessoas, para investir em outras vidas. O problema é que isso nunca foi desenvolvido. Nunca foi desenvolvido. Então é igual alguém que é um grande artista, ele já nasceu com aquele dom de pintar quadros lindos, mas nunca ninguém investiu nele, ninguém ajudou ele a como usufruir desse dom, né? Então teria que ter um outro grande artista dando dicas para ele, para poder extrair dele essa capacitação que ele já tem de ser um grande artista. Assim também, todo cristão já tem essa capacitação sobrenatural para fazer discípulos. Já está no seu DNA, desde o dia que você converteu, desde o dia que você nasceu de novo. Mas alguém tem que saber trabalhar com você para extrair isso de você. Então, o que é isso? Isso é o discipulado. O discipulado, na medida que você é discipulado, aí você é empoderado para realmente usufruir daquela capacitação sobrenatural que você já tem para discipular outras pessoas. Agora, para liberar essa capacitação sobrenatural de discipulado, é importante que você seja um modelo para o seu discípulo. Seja um modelo para o seu discípulo. Filipenses capítulo 3, versículo 17, está escrito assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Por favor, diga modelo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 a 8 diz: assim tornaram-se modelo, diga modelo. Modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Caia.
porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Caia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O dicionário Aurélio, ele define a palavra modelo como aquilo que serve de objeto de imitação, no sentido figurativo próprio para ser imitado. Então, como discipuladores que Deus quer nos fazer, nós devemos, número 1, ser modelo de verdadeira santidade. Modelo de verdadeira santidade. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu falo de santidade, não estou falando somente de santidade moral, santidade na área sexual, apesar que esta área, hoje em dia, é muito, mas muito necessária, porque o que tem de impureza sexual, de imoralidade, não é brincadeira. Olha, o que tem de homens e mulheres casados que estão traindo os seus cônjuges pelas toneladas aí, inclusive, infelizmente, muitos que se chamam de evangélicos. É uma coisa feia, triste, degradante, mas é uma realidade. É uma realidade aí. É muito, muito triste. O que tem de jovens e homens, e às vezes até mulheres, viciadas na pornografia, é uma coisa de lamentar, de lastimar. Mas muitos mesmo. Hoje em dia, com o advento do telefone celular, que tem acesso direto na internet, o que tem de homens e rapazes que não conseguem se livrar. Na realidade, eles, de vez em quando, estão acessando pornografia. É horrível isso, é feio isso. Eu, quando era solteiro, muitos anos atrás, eu não tinha acesso à internet, eu tive problemas com pornografia, mas era na televisão, era em revista, coisa assim, porque eu não tinha acesso à internet. E ainda como solteiro, através do discipulado profundo, eu alcancei, e através da intimidade com Deus, e através da fé na palavra, através de vários componentes, eu alcancei a vitória completa sobre toda a pornografia. E quando eu comecei a ter acesso à internet, já me falaram, olha, internet cheia de pornografia, tem que ter cuidado. Aí eu tive super cuidado. Eu nunca acessei uma vez a pornografia na internet, nem no telefone, nem no computador, nem nada na internet. Nada, nunca. Por quê? Porque eu já estava andando em Vitória há muito tempo, quando solteiro. E depois eu casei e continuo andando em Vitória. Por quê? Porque até hoje eu continuo sendo discipulado. Então eu ando em santidade. Mas o que tem de homem, de rapaz, que, de vez em quando, está acessando pornografia e pede perdão a Deus e tudo. Mas eu vou te falar uma coisa. Isso compromete a vida espiritual, a qualidade da vida espiritual. E por comprometer a qualidade da vida espiritual daquele homem, daquele rapaz, compromete a frutificação. Muitas vezes, Deus queria usar aquele jovem muito, muito mais. Deus queria usar aquele homem muito, muito, muito mais. Mas porque ele está deixando o lixo moral entrar no coração dele, aquilo afeta a fé dele. Tudo funciona na vida cristã pela fé, mas a fé se mantém com uma consciência limpa. A fé se mantém com uma consciência limpa, então isso é muito, muito profundo. Agora, deixa eu te falar uma coisa, santidade não é só nesta área sexual, né, de pureza sexual. Santidade também inclui você andando em amor com as pessoas, parar de dar patada, parar de ficar discutindo em casa. Tem casais, olha, entra ano, sai ano, tem casamentos aí que estão, anos casados, crentes em Cristo Jesus, e ainda brigam, que nem gato e cachorro, às vezes até vindo para a igreja estão brigando. Cala a boca, estamos chegando perto da igreja. Mas nós vamos continuar essa conversa depois, viu? Aí chega na igreja, tudo bem, irmãos, paz. Mas
é cheio de o quê? Isso é falta de santidade. Falta de santidade no casamento, falta de santidade na família. Tem mulheres, não é só mulheres, homens também, tem falta de santidade na língua. Meu Deus, falam mal de todo mundo, né? Falam mal das pessoas, é só estar numa rodinha com seus amigos e até usam, às vezes, até expressões espirituais, né? Falam assim, olha, isso não é para falar mal, não, é só para a gente orar, sabe? Aí fala cada coisa horrível e sai aquela serpente da boca. Porque às vezes tem mulheres que parecem bem espirituais, né? Com aquela saia comprida, aquele vestido comprido, mas tem uma língua também comprida que é horrível. Então, fala mal de... Mas não é só mulher, homens também muitas vezes falando mal. Isso é falta de santidade na língua, na boca, nas palavras. Falta de santidade em muitas outras áreas da vida. Falta de santidade no seu trabalho, falta de santidade na escola. Então, nós, como discipuladores, devemos ser modelo de verdadeira santidade. Mas, pastor Eibe, como andar em santidade? Um dos grandes segredos é esse aqui, olha, a transparência abre o caminho para a santidade. A transparência. Então, é no discipulado que nós vamos praticar essa transparência. A santificação, ela gera frutificação. Muita gente só não está andando em santidade porque eles não são transparentes. E por não serem transparentes e não estarem andando em santidade, eles não estão dando frutos na vida cristã, porque a santificação, ela gera frutificação. Quando você está andando em santidade, a sua fé flui, e pela fé você vai frutificar de uma forma poderosa e gloriosa. Agora, qual o segredo aqui? Nós temos que entender o seguinte, veja bem, isso aqui é muito importante. Isso aqui é chave para a gente entender. Quando eu confesso o meu pecado para Deus, Ele me perdoa. Tá? 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, para receber perdão, eu não confesso para homem, não confesso para discipulador, para pastor, para padre, eu confesso meu pecado para Deus. Mas, nenhum lugar na Bíblia fala que para você receber perdão é para você confessar para um homem. Não. Para receber perdão, você confessa o pecado para Deus. O problema com a maioria dos cristãos é não ser perdoado. Não é ser perdoado, porque eles confessam mesmo. Um cristão que é crente de verdade, se ele acabou lá no banheiro, quando ninguém está olhando, e ele acessou pornografia na internet, aqui no celular dele, ele se sente horrível. É claro que ele vai pedir perdão a Deus. Se ele nem pedir perdão a Deus, eu até questiono se ele converteu de verdade. Porque ele sente horrível, sente o pior dos piores. Então ele vai pedir perdão a Deus. Oh, Deus, me perdoe por ter visto, né, cenas picantes, ou mulheres indecentes aqui, me perdoe, me perdoe. E ele vai pedir perdão a Deus. O problema é que passa 2 semanas, ele faz de novo. Aí faz de novo. E ele pede perdão de novo, e de novo, e de novo. E Deus perdoa. Mas Deus não quer só perdoar aquele irmão querido. Deus quer curá-lo. Aquele irmão está se perpetuando no fracasso cristão, na derrota, porque ele é perdoado, mas não é curado daquele problema, não é liberto daquele problema. E aí que vem, nenhum lugar na Bíblia fala que para ser perdoado você confessa para um homem, você confessa para Deus. Mas também você sabia que nenhum lugar na Bíblia fala que para ser curado do problema, você confessa seu pecado para Deus,
para ser curado do problema, a Bíblia fala que é para você confessar o pecado para outra pessoa, para ser curado do problema. Tiago 5,16 fala, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Essa palavra curados, no grego, é a palavra iaumai. E ela pode ser traduzida, a palavra iaumai do grego pode ser traduzido liberto do pecado. Então poderíamos ler esse versículo assim, olha, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam libertos dos pecados. Para que vocês sejam libertos do pecado. A Bíblia é muito clara. Para você ser liberto do pecado, a Bíblia fala bem claramente, é importante você se abrir com outra pessoa e ela orar por você. Agora, que outra pessoa? Né? Eu li esse versículo antes, quando eu estava tentando vencer, e falava, olha, é uns aos outros, é qualquer outro irmão. Então, eu me abri com um colega, na época, que não era líder sobre a minha vida. E ele orou por mim, mas eu não fui curado. E, na realidade, piorou a situação, porque eu acabei até afetando negativamente a vida dele. Porque todo o texto tem que ser lido no seu contexto. E o contexto desse versículo aqui, o contexto desse versículo, é os presbíteros da igreja. A Bíblia fala, nos versículos anteriores, está alguém doente, doente fisicamente, doente espiritualmente, doente com pecado que você não consegue vencer. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele. E nesse contexto que ele fala, confessai, pois, então, os seus pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para ser curados. Então, é no contexto de alguém que preside espiritualmente sobre a sua vida. Alguém que é uma liderança espiritual sobre a sua vida. Por isso que nós acreditamos, tá, que um discipulador, né, não é qualquer um que pode ser discipulador, nesse sentido do discipulado profundo. Nesse sentido, o discipulado profundo é alguém que foi preparado para isso, porque ele ele está presidindo espiritualmente a outra pessoa. E ele, então sempre é homem com homem, mulher com mulher. Você vai se abrir, confessar seu pecado para uma discipuladora, se você for mulher, para uma discipuladora. E ela vai orar sobre você e você vai ser curado. Agora, outra coisa que eu quero chamar a sua atenção sobre esse versículo que está aí, é que o verbo no grego aí é contínuo. Então, não é um verbo, se você confessou seu pecado e recebeu oração uma vez, aí já foi curado. Não é assim ainda. Seria tão bom que fosse assim. Seria tão bom. A pessoa já foi curada na primeira vez que ela se abriu. Não, mas isso aí é uma contínua prestação de contas. Você continua se abrindo e a pessoa continua orando por você até que você seja 100% curado. Isso não é tão fácil. Eu lembro que eu era solteiro e eu não estava vencendo certos pecados nessa área de impureza. Meu Deus, eu sofri muito. Por quê? Porque eu ficava com muita vergonha de ficar me abrindo com meu líder. Mas eu acreditei nesse versículo. E eu fiquei me abrindo com ele. E eu dei minha palavra para ele. Eu falei, se eu tiver qualquer problema em qualquer uma dessas áreas, em 24 horas ou menos, eu vou me abrir com você. Eu sempre vou confessar para você. Eu não vou esconder mais nada de você. Em 24 horas ou menos, sempre eu vou falar com você. Então, lá ia eu, procurando o meu líder, em vez em quando, né? Eu ficava com tanta vergonha, porque eu estava mostrando o tanto que eu era fraco, o tanto que eu não conseguia vencer. Mas o meu líder nunca me condenou, ele sempre me amou, sempre acreditou em mim e sempre ficou investindo na minha vida e orando por mim,
e acreditando que eu ia vencer, e ainda como solteiro, eu venci, e andei em vitória completa, e continuei andando em vitória. E aí, meu irmão, causou uma revolução, porque aí eu comecei a fazer isso com outros jovens, outros rapazes, porque eu ainda era solteiro, e eu até comecei a fazer isso com outros senhores, homens que se abriam comigo, e aí causou uma revolução em Santarém. O pastor Giovanni lembra, o que aconteceu? Aí começou a ter uma avalanche de santidade acontecendo. Tantos rapazes e homens andando em santidade, porque agora todo mundo começou a ser discipulado. E olha, ovelha sadia sempre dá muita cria. Sabe por que muitas igrejas não crescem mais? Porque as ovelhas estão muito doentes. Sabe por que elas estão doentes? Porque elas não estão sendo curadas. Sabe como elas são curadas? Se confessar o pecado um ao outro e eu receber oração para ser curado. Então é muito simples, irmão. Só que ninguém pratica isso em geral. Só igrejas que levam a sério o discipulado. Isso é impressionante, impressionante. Então, deixa eu te falar uma coisa aqui, presta bem atenção. Por parte do discípulo, quais são os 2 maiores inimigos de um discipulado profundo? Por parte do discípulo, tá? Porque depois, domingo que vem, eu vou falar por parte do discipulador. Mas aqui entre nós, por parte do discípulo, eu sou discípulo, eu estou sendo discipulado por alguém, tá? Por minha parte, quais são os 2 maiores inimigos de um discipulado profundo? Quais são os 2 maiores inimigos do discipulado profundo? Primeiro, eu acho que o segundo que é o principal mesmo, mas o primeiro também é muito importante. Tá? O primeiro é esse aqui, olha. Falta de uma disposição da parte do discípulo de ir atrás do discipulador. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos supor que, tá? Eu vou só inventar aqui um exemplo. Não vou nem inventar, vou criar um exemplo de verdade, tá? O pastor Giovanni, ele discipula o pastor Marconi, tá? Então, o pastor Marconi, né, em nome de Jesus, não faz isso, tá? Não, ele não faz isso, mas só um exemplo. Mas vamos supor que o pastor Marconi falasse assim: o pastor Giovanni é muito ocupado, ele tem vários discípulos, e a agenda dele é intensa demais. Então, eu não vou ficar me abrindo com ele. Eu sei que eu preciso vencer essa área. Vamos supor que ele está querendo vencer na área de tratar com mais amor a filha dele, alguma coisa assim. Ou alguma coisa, ele está querendo vencer um pecado. Mas eu não vou ficar falando, porque o pastor Giovanni é muito ocupado. Eu não quero ficar toda hora incomodando ele. Aí, o que acontece? O pastor Marconi, nesse exemplo, né, que não é verdadeiro, ele não é curado, ele não é tratado, ele não recebe ajuda. Tem um discipulador, o que adianta? É um discipulador só para enfeitar, só para dizer que tem um discipulador. Tem igrejas que até praticam um discipulado, e sabe para que é? É só para o discipulador cobrar. E aí, quantas células você tem? Está multiplicando? Você está ganhando vidas para Jesus? Só para falar de produção, só para falar de fruto. Não, o discipulado, principalmente, não é para falar de quantas células você tem. O discipulado não é para falar tanto de quantas almas você está ganhando para Jesus. Discipulado é para ajudar a pessoa a ser parecida com Jesus, ser santa, andar em santidade. Só que o discípulo, é responsabilidade do discípulo procurar o discipulador, meu irmão. Procurar o discipulador. Nós temos até uma frase que a gente usa muito na Igreja da Paz, que é o quê? Quem não chora não mama, né? Se você realmente quer muito crescer, procura ser o discipulador. Vai atrás dele. Você precisa de ajuda?
Você não está sabendo como criar seu filho? Vai com o seu discipulador, para de ser orgulhoso e vai pedir ajuda do seu discipulador. Você não está sabendo como tratar sua esposa com mais amor? Vai com o seu discipulador, pede ajuda, pede oração e fica confessando, e fica se abrindo, e fica confessando. Vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás. Você tem que saber aproveitar e marchar com o discipulador que você tem. Talvez você diz, o meu discipulador não é igual ao seu, pastor Eibe. Porque você é discipulado pelo pastor Paulo Jeff. Se eu tivesse um discipulador como o pastor Paulo Jeff, pastor Eibe, aí eu faria isso. Eu toda hora estaria sugando ele, porque ele é o top discipulador. Deixa eu te falar uma coisa. Nenhum lugar a Bíblia fala assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. E se o seu discipulador for muito, muito, muito santo, aí você será curado. Não, seu discipulador pode ter até mais problema do que você, mas é um princípio que você está colocando em prática. Você fica se abrindo com ele, ele fica orando por você, você vai ser curado. Ele pode até continuar doente, mas você é curado, porque é um princípio que você está colocando em prática. Então, o seu discipulador não tem que ser um cara perfeito. E nem vai ter, desse lado do céu, você não vai achar nenhum discipulador perfeito. Eu acho que eu tenho o discipulador que é mais perto da perfeição que existe aqui na Terra. Mas mesmo ele diria que ele não é perfeito, apesar que eu duvido. Mas estou brincando. Mas, na realidade, isso é um princípio muito forte, querido. Você tem que saber marchar com o discipulador que você tem, saber aproveitar, ir atrás. Porque eu não quero incomodá-lo. Meu irmão, se ele já aceitou te discipular, então, para com essa desculpa esfarrapada. Sabe por que você está usando essa desculpa, que você não quer incomodar seu discipulador? Porque você não quer ter a coragem de ficar indo atrás, ficar tendo a humildade de ficar se humilhando, pedindo ajuda. Então, para com essa desculpa. Não é porque ele é tão culpado, não. É porque você é relaxado, com todo carinho. Então, você que tem que ir atrás e pedir ajuda do seu discipulador. É realmente receber a ajuda dele. Amém, queridos? Vocês estão aceitando e entendendo esse princípio? É muito profundo isso. É muito profundo. Olha, você quer crescer na vida cristã ou não quer? Se você quiser crescer, então tem que saber, ter essa disposição de ir atrás, de não largar o pé dele, de falar assim, eu preciso da sua ajuda, tá? Ele já te aceitou ser o seu discipulador. Você tem muito que aprender com ele. Você tem muito que crescer com ele. O segundo maior inimigo de uma falta de discipulado profundo, sabe o que é? A falta de transparência total. A falta de transparência total. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 28, 13 a 14. Quem esconde os seus pecados não prospera. Isso aqui não está falando de esconder pecados de Deus, porque de Deus é impossível você esconder pecado. Isso aqui está falando de esconder pecados das pessoas que devem saber. As pessoas que devem saber. E uma das pessoas que devem saber os seus pecados é o seu discipulador. É o seu discipulador. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. E olha o próximo versículo. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Sabe por que as pessoas não se abrem mais com o seu discipulador sobre o seu pecado? Porque ele está muito orgulhoso. Ele endureceu o coração. Não, eu falar dos meus pecados para outra pessoa, então ele não confessa e ele não prospera na vida. Ele não prospera, ele não vai na frente, vai para frente. Pastor, mas Deus está me abençoando, me usando muito. Não como Deus queria. Deus queria te abençoar muito mais. Mas você nem imagina o tanto que Deus queria te prosperar. Você nem imagina o tanto que Deus queria te usar. Deus queria te prosperar muito, muito mais. Deus queria te abençoar muito, muito mais. Mas a Bíblia fala, vamos ver o versículo 13 de novo. Olha só que a Bíblia fala, quem esconde os seus pecados não prospera,
não prospera. Não, Deus queria te prosperar muito, 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 muito mais. Mas você não é transparente com o seu discipulador, você não fala tudo para o seu discipulador, então não prospera. E por quê? Versículo 14, vamos ver o versículo 14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Então ele está falando, você ter um temor do Senhor, você não endurecer seu coração, você ser transparente. Deixa eu falar uma coisa, orgulho é o maior inimigo da transparência. Orgulho é o maior inimigo da transparência. Então, muitos não se abrem completamente com o seu discipulador. Talvez você fale assim, eu tenho medo que o meu discipulador não vai saber guardar segredo. Aí é grave, aí é sério. E domingo que vem aqui no Tadel eu vou falar mais sobre isso, porque aí eu vou falar por parte do discipulador, os dois maiores inimigos do discipulado, por parte do discipulador, tá certo? Isso é muito, muito grave. Porém, deixa eu te falar uma coisa, quanto que você quer santidade? Eu lembro que eu cheguei a um ponto na minha vida que eu estava tão desesperado por santidade, que uma vez eu estava confessando meus pecados para o meu líder, e eu estava tão... E eu estava confessando meio alto, e tinha pessoas não muito longe andando, e aí veio aquele medo, meu Deus, será que estão ouvindo meus pecados, os outros também? Porque o meu líder, eu sei que ele é de confiança, e não ia falar para ninguém. Mas, meu Deus, será que os outros estão ouvindo meus pecados? Aí eu pensei, sabe de uma coisa? Até se ficarem sabendo meus pecados, é daqui para trás esses pecados, porque daqui para frente eu vou andar em santidade, porque eu vou ficar sendo transparente. Então você chega a um ponto que você está tão desesperadamente desejoso por santidade, que você, num certo sentido, nem importa que o mundo todo saiba dos seus podres, porque você quer andar em santidade e você paga o preço que for. Então, para de usar desculpas esfarrapadas por não ter transparência, por não receber ajuda, por não vomitar tudo, por não receber oração e ficar recebendo oração até que você ande em santidade completa, em nome de Jesus. Amém? Vocês recebem essa palavra? Aleluia. Glória a Deus. Segura a minha mão com o Curiacos Angola, agora, aqui no Encontro com Eu Especial. Segura minha mão, Jesus.
Josafate é festa. Josafate é festa. Josafate é festa. Josafate é festa. Nem precisa da bué de toque. Estamos em festa. Nem precisa da bué de toque. Estamos em festa. Nem precisa da bué de toque. Estamos em festa.